Flamengo avança por contratação do jogador Danilo. Então, Danilo, 33 anos, mas que no Flamengo seria zagueiro. Ele não é um jogador que vestiu a camisa do Real Madrid, do Manchester City, do Porto, estava na Juventus há tanto tempo. Não só o Flamengo, mas qualquer clube que tenha a vontade e consiga contratar o Danilo, vai estar contratando um bom jogador. O jogador Jorginho está muito próximo de ser o novo reforço do Flamengo. Mas eu vejo o Jorginho bom jogador demais para vestir a camisa do Flamengo. Já é bom, o elenco já é bom do Flamengo. Um dos melhores do futebol sul-americano. Aí realmente ganha um novo poder com esses dois jogadores. E o jogador Bruno Henrique falou sobre a expectativa do ano de 2025 para o Flamengo. Preparação boa, né? Começo de pré-temporada. O Felipe é um amigo e desde quando jogava já era muito inteligente, né? Como o Felipe deixou aí aberto, todo mundo vai ser importante pro grupo. Então eu espero novamente conquistar o título de vocês e a gente seguir em frente aí junto. E o jogador Neymar pode estar voltando para o futebol brasileiro. Essa possibilidade de você vir pro Flamengo ou pro Santos, se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Caralho, tu mexe com amor. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta sexta-feira. Chega mais, nação, uma ótima sexta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Danilo está muito próximo de se tornar o novo reforço do Flamengo. Avançou as negociações entre Flamengo e o jogador. Vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Placar TV e ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Mas antes, corre nos comentários, coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. E também, se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje, todas as informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Do Flamengo no Carioca, obviamente com um time bastante mexido, o time principal, o elenco principal do Flamengo fazendo sua pré-temporada fora do Brasil e de olho em reforços ainda nesse mercado. O Flamengo segue a sua preparação na Flórida, nos Estados Unidos, para a temporada 2025. Essa semana aí cheia para o técnico Felipe Luiz, e no domingo tem um confronto com o São Paulo pelo FC Series. Aí tem essa disputa. Na segunda-feira o elenco volta para o país, onde aí segue a disputa que por enquanto está a cargo do Campeonato Carioca da equipe Sub-20, com alguns jogadores mais experientes ali, como por exemplo o zagueiro Pablo e também o atacante Carlinhos. O Flamengo quer reforçar, claro, o seu elenco. Já trouxe o Juninho, atacante que estava no Karabag do Azerbaijão, e sonha com nomes parrudos, como por exemplo o Danilo, assim como trouxeram os companheiros do Gol, site Gol. O Flamengo fez uma consulta pelo jogador para saber quais seriam essas possibilidades aí de contar com o Danilo. Tem contrato com a Juventus até o meio do ano, lateral / zagueiro, muito experiente, 33 anos. Então já poderia, quem sabe, sair por agora num acordo com a Juventus. E na Itália se diz que poderia seguir também o caminho para o Napoli. Falando do Danilo, é uma pessoa que eu converso quase todos os dias, não só em questão de futebol, mas em questão de tudo. Porque, enfim, mais do que um amigo, faz parte da minha família e tudo mais. Mas mais que a gente conversa é a situação que ele está hoje na Juventus. E, enfim, ele tem que primeiramente resolver a questão dele com a Juventus, isso que é o mais importante. Se ele vir, obviamente que não só eu, mas todo o grupo vai receber ele de braços abertos, porque é um jogador que é importante, por onde passou sempre foi importante, então não seria diferente aqui no Flamengo. Então fica essa questão aí, o Flamengo tentando saber quais seriam essas possibilidades, ao mesmo passo que pensa no Jorginho do Arsenal, também quer saber ali quais são as condições, mas o Jorginho teria que negociar também com o Arsenal uma saída por agora, sem custos para o Flamengo. 33 anos também o Jorginho, são dois jogadores bem experientes, mas o Flamengo acredita que poderia agregar, especialmente no modelo de jogo do técnico Felipe Luiz. Agora, pessoal aí do estúdio, o Flamengo está no mercado da bola em busca de reforços, anunciou, a contratação do Juninho oficialmente,
fez os exames médicos, passou nos exames médicos e foi anunciado oficialmente hoje como novo reforço do Flamengo. Vai vestir a camisa 23, o número 23, por conta do nascimento da filha dele, a data de aniversário da filha dele, então por isso ele escolheu o número 23. Mas o Flamengo segue no mercado da bola em busca de reforços e a gente tem uma notícia aí do Danilo, né? A informação que eu tive é que o Flamengo fez uma consulta pelo Danilo. O Danilo não está nos planos do Thiago Motta lá na Juventus, ele foi liberado para negociar com outros clubes e o Flamengo fez essa consulta para entender como está a situação do Danilo, o que ele planeja para o restante da carreira dele, né, pessoal? E o Flamengo viu que o Danilo ainda está meio indeciso se volta ao Brasil, se não volta ao Brasil, enfim. E a informação que eu tenho é que o Flamengo aguarda apenas um ok do Danilo para entender se ele realmente quer voltar para o Brasil para poder formalizar uma oferta para ele. Agora, a questão financeira ela também pesa. Além da vontade do Danilo, o que o Danilo tem pedido, tem comentado e conversado nos bastidores é um valor considerado pelo Flamengo elevado. Então, o Danilo teria que baixar um pouco a pedida se ele decidisse, né, negociar aí com o Flamengo. Mas é um jogador que viria inicialmente para ser zagueiro. O Flamengo está no mercado da bola em busca de zagueiro, de meio-campista também tem conversas em andamento com o Jorginho, mas ele viria inicialmente para ser zagueiro e, claro, quebrar o galho ali na lateral, ele sabe fazer muito bem a lateral direita, se for necessário. Mas hoje o foco do Flamengo é em zagueiro. Há outros nomes também no radar do Flamengo e a diretoria está buscando aí um jogador para a posição. Bom, Raíza, Paparazzo, a gente vai voltar daqui a pouquinho com vocês aí direto da Flórida, nos Estados Unidos. Obrigado por essas primeiras informações ao vivaço lá no treino do Flamengo. Até já, Raíza, mas eu quero continuar aqui com o assunto aqui dentro do estúdio com a tentativa do Flamengo de trazer o Danilo, ou pelo menos os planos do Flamengo, de trazer o lateral da seleção, Danilo, 33 anos, mas que no Flamengo seria zagueiro. O que também não é tão novidade assim na carreira dele, porque ele joga nas duas aí, né, Sim. Pedrosa? Sem dúvida. Na Juventus ele já joga de zagueiro pelo lado direito há muito tempo, né? Na seleção brasileira que ele continuou sendo mantido como um lateral direito, capitão, um líder dentro do vestiário. Eu acho que para a seleção ele já não é mais um jogador que eu convocaria, mas para o futebol brasileiro, sem dúvida alguma, ele é uma ótima contratação. Ele é um jogador que vestiu a camisa do Real Madrid, do Manchester City, do Porto, estava na Juventus há tanto tempo, já tem um conhecimento aqui do Alexandre, que jogou com ele no Santos, foi campeão da Libertadores, então adaptação dentro do elenco do Flamengo não vai faltar. E o Danilo, para mim, é um jogador que tem toda essa bagagem, um cara inteligente, um cara que foi campeão em vários times, taticamente e tecnicamente também dentro do futebol brasileiro, eu acho que é na primeira prateleira ali dos defensores. Então, não só o Flamengo, mas qualquer clube que tenha a vontade e consiga contratar o Danilo, vai estar contratando um bom jogador. Que tal, André? Ali para defesa, muito bom jogador, seja na lateral, seja como zagueiro, muito bom jogador. A escola total europeia, jogador importante. E hoje aqui no futebol brasileiro, ele seria aí na defesa, imagino, realmente na primeira prateleira. Muito bom jogador. Agora, pelo que se sabe, pelo que se entende, questão financeira. Ele tem que entender, por mais que o futebol brasileiro esteja hoje pagando bem esses jogadores, vários clubes com salários altíssimos, astronômicos, ele tem que diminuir, porque lá também, fora, também ganha muita grana. Então vai ter que diminuir. Se o Flamengo conseguir, seria um jogador importantíssimo, interessantíssimo, poderia virar um dos líderes, um dos principais jogadores, seria um grande reforço para o Flamengo. Também estou aí com o Papo e a Raiz, acho que o Flamengo está num ano promissor, e aí vai ver com o Felipe Luiz, com esse elenco que tem, que é um elenco bom, que foi montado até no ano passado, vários jogadores foram contratados no ano passado, já avisando a temporada de 2025. Mas se o Danilo vier, realmente será um grande reforço, uma grande contratação para o Flamengo. O Flamengo, então, tentando reforçar seu elenco, né, com um jogador de grife, né? Danilo, quantas vezes, né? Perdi as contas aí, por quanto tempo estava atuando pela seleção brasileira, 33 anos, mas seria para atuar não como lateral, como é o hábito dele na seleção, mas sim como zagueiro no Flamengo. Ele estava cotado, inclusive, para se transferir da Juventus para o Napoli, e o Santos também fez proposta para tentar
trazer o Danilo, mas o Flamengo eu acho que tem mais garrafa vazia para vender, tem mais bala na agulha para trazer o Danilo. E precisa também, Neila, porque perdeu o Fabrício Bruno. Exato. O Flamengo hoje reforçou essa necessidade. O Flamengo hoje não tem o zagueiro imediato reserva da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Então o Flamengo tem a necessidade. Eu acho que o Danilo, falando em oportunidade de mercado, é uma baita oportunidade de mercado, sem dúvida alguma. Agora a questão, assim, perdeu o Fabrício Bruno. Acho que o Felipe Luiz quis perder o Fabrício Bruno. Tudo bem. Por quê? Talvez não goste. Talvez até na época que jogava já não gostava. Sim. Porque quando ele apareceu como treinador, ele já tirou o Fabrício Bruno. Sim. Logo de imediato foi para o banco. O Léo Ortiz tem uma saída de bola melhor? Talvez. Principalmente ali como zagueiro. E é o jeito que o Felipe Luiz gosta que o time jogue. É jogar ofensivamente, mas tem a saída de bola da zaga. Sim. O Danilo talvez também tenha uma saída de bola melhor do que o Fabrício Bruno. Com certeza. Mas assim, o Felipe Luiz quis perder o Fabrício Bruno. E foi uma oportunidade de negócio. Eu até achei uma venda boa para o Flamengo. Era para vender mais, era para continuar com o jogador. Foi 7 milhões de euros ou de dólares a venda Foi 7 milhões de euros à vista. É uma boa venda. Um jogador de 28 anos. Fabrício, teve na seleção. E outra, 3 vezes mais em relação ao que comprou. Em termos de negociação financeira, o torcedor, às vezes, não está nem aí para isso. Geralmente se fala com o jogador, não sai do meu bolso, não é da minha carteira, não sou eu que recebo. Mas em termos de financeiros e empresa, o Flamengo vendeu 3 vezes mais. Tecnicamente, eu acho que o Fabrício Bruno tem mercado para jogar em vários clubes do futebol brasileiro e como titular. Vai ser no Cruzeiro assim. Poderia ter ficado no Flamengo? Ao meu ver, sim. Mas para o Felipe Luiz, que é o técnico, não. E ele queria ir. O Fabrício quis ir. Ficou muito claro. Sim. Talvez por conta desse gosto do Felipe Luiz, que ele já tinha experimentado nessa temporada. Mas o Fabrício tinha tomado a decisão de ir embora. E muito se fala que no meio do ano passado ele não quis ir para a Europa. Mas no meio do ano passado era outro mundo. No meio do ano passado ele era titular absoluto. Era outro técnico. Jogador de seleção brasileira. O Flamengo ainda estava na Libertadores. É totalmente diferente do final do ano e desse início do ano. Ele não quis ir. Titular, ele sabe que não vai ser titular. Ele não quis ir no ano passado por uma escolha familiar também. Pode ser. Porque ele ganharia a mesma coisa na Inglaterra e a esposa, se eu não me engano, estava grávida e ele não queria ir para outro país, outra adaptação. Então ele acabou recusando a proposta da Premier League naquele momento. Mas depois ele teve outra proposta e quem recusou foi o Flamengo. Então, assim, eu acho que a gota d'água pro Fabrício Bruno sair do Flamengo foi muito mais a questão do Felipe Luiz de chegar e falar, cara, eu não conto com você. E o Fabrício era um jogador que, eu lembro muito bem, jogou muito bem contra a Espanha, com a camisa da seleção brasileira, e jogou muito bem contra a Inglaterra. Esse cara tem total direito de querer jogar como titular em um clube do futebol brasileiro. Mas que o Flamengo perdeu um grande jogador? Perdeu um grande jogador. Se vai trazer o Danilo para recompor, ótimo, perfeito. Aí seria interessante e até melhor, não tenha dúvida disso. Eu não estou falando de idade, não estou falando de questão financeira, estou falando nada disso, estou falando de tecnicamente. Eu imagino que seja melhor. Se não vier, perdeu um zagueiro, tem que contratar um outro zagueiro. Vai ser da base? Também pode ser da base. Tem algum lá bom? Pega um jogador da base, traz para o profissional, para ver se efetivamente vai dar certo. Mas assim, no momento, perdeu um zagueiro, Fabrício Bruno. Bom zagueiro, perdeu. Vai trazer o Danilo? Melhor ainda. Se não trouxer, vai ter que ir ao mercado para contratar. E o Flamengo está muito próximo da contratação do jogador Jorginho do Arsenal. O Flamengo tem acordo verbal com o jogador e espera a liberação imediata do time inglês. Vale lembrar que o jogador Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho de 2025. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E por isso o Flamengo entrou muito forte na negociação. Mas o Flamengo precisa do jogador já no início da temporada 2025. Por isso, os detalhes finais estão na decisão do Arsenal. Segundo jornais da Inglaterra, o Jorginho e o Arsenal terão uma reunião juntamente com seus empresários já nesta semana para definir o futuro do jogador. O técnico Felipe Luiz já conversou com o Jorginho sobre a função que o jogador irá desempenhar no Flamengo. O contrato seria de 3 anos com valores salariais que bateriam a casa de 1,5 milhões de reais. E o Jorginho sempre foi um cara extremamente profissional. A gente deu uma passada aqui na carreira do Jorginho durante a semana. Chelsea,
Ele jogou no Napoli, ele jogou no Arsenal, ele é campeão da Eurocopa na Itália, ele é campeão da Champions League pelo Chelsea. É um jogador que está em alto nível na Premier League, que é o campeonato, digamos assim, o top 1 do mundo. Então, assim, por mais que 3 anos, 36 anos, seja realmente um contrato muito longo para um cara que já tem 33, o Jorginho fisicamente, no quesito profissionalismo, eu acredito que sim, valeria a pena você ter um cara nesses próximos 3 anos, um cara extremamente profissional, qualificadíssimo, um meia que consegue achar jogadores não só pela bola coberta, mas também nesse passe entre linhas. A experiência dele fala por si só e agregaria muito nesse meio campo do Flamengo. Então, na minha visão, mesmo que seja sim algo, você levar até 36 anos um jogador de 3 anos de contrato, tudo bem, é algo preocupante. Mas eu apostaria sim no Jorginho. Eu vou voltar já a falar do Botafogo, né? Que contratou o Léo Link, contratou goleiro, né? O Botafogo está devagar no mercado das contratações, mas quero continuar um pouquinho mais nesse assunto do Jorginho. André, e aí, que tal? Ele na Europa, em muitos momentos, ele foi protagonista até no Chelsea. E quando não foi protagonista, acho que foi um grande coadjuvante. Então, tudo bem, 3 anos de contrato, eu acho que vale o risco. Acho que vale o risco sim. E outra, esses jogadores, hoje eles já entendem, tudo bem, que ser titular é sempre muito bom. Não tenha dúvida de se você estar no time 1 para ser campeão. Mas hoje em dia, no cenário do futebol brasileiro, os jogadores não conseguem jogar todos os jogos. Não tem condição. Então tem revezamento. Eu vejo que tem espaço para todo mundo. O torcedor, ele tem o time titular na cabeça, tem o técnico também, os jogos mais importantes, mas tem espaço para todo mundo. Imagino que o Jorginho até chegue, de repente, para ser titular mesmo. Não vai jogar todos os jogos, mas vai ser titular. E aí o Filipe Luiz é que vai ter que resolver quem é que vai sair do time. Porque hoje o Flamengo tem opções. Tem o Pulgar, tem o menino lá, o Everton Araújo, o próprio Gerson faz essa função, o próprio De La Cruz faz essa função. O Arrascaeta acaba sendo ainda titular absoluto. Mas eu vejo o Jorginho bom jogador demais para vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo, se conseguir as contratações do próprio Jorginho e do Danilo, mesmo com as idades avançadas, eu imagino que seja muito bom para o elenco do Flamengo. O elenco já é bom do Flamengo. Um dos melhores do futebol sul-americano. Aí realmente ganha um novo poder com esses 2 jogadores. E olha só, nação, o Romário fez uma entrevista com o jogador Neymar e falou sobre a expectativa dele poder retornar para o futebol brasileiro. E falou sobre Flamengo e também sobre o Santos. E vamos aqui juntos analisar, porque nas últimas horas surgiu essa expectativa dele poder vestir a camisa até mesmo do Flamengo. Inclusive saiu uma matéria falando referente a uma possível negociação interna que o Flamengo poderia apresentar uma proposta pro Neymar se tornar jogador do Flamengo. Inclusive saiu até uma matéria no jornal da UOL Sports. Vamos juntos analisar o que o Romário conversou com ele, falando aí sobre essa possível volta pro futebol brasileiro. Flamengo, Santos, vamos analisar nesse momento. E essa probabilidade de volta aqui pro futebol brasileiro, existe? Cara, quando começou a sair isso, primeiro dia eu falei, nossa, que loucura, né? Pô, então me colocaram no Santos, no Flamengo e tal. E falei, nossa, que legal. Começou todo mundo a mandar mensagem. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Pô, tem o país inteiro te mandando mensagem, teus amigos, são até do time rival, falando se você vem pra cá. Começou a me dar um negocinho, porque realmente eu, quero voltar um dia, mas não pensava nessa possibilidade. Depois que começou essas notícias, eu falei, nossa. Cara, o Ronaldo teve quando ele veio pro Brasil, teve aquela possibilidade dele vir pro Flamengo, acabou indo pro Corinthians. Ele ficou treinando no Flamengo. Treinou, mas ele acabou jogando mesmo no Corinthians, né? E não se arrependeu, acredito eu. Essa possibilidade de você vir pro Flamengo ou pro Santos, se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Caralho, tu mexe com amor. Emoção ou razão tem que decidir isso aí? Tipo é difícil. É difícil, são 2 times. Sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então é a minha casa. Eu li algumas matérias que saíram dizendo que seu pai, o grupo de vocês, teriam interesse de comprar o Santos, inclusive isso é um valor aí de 1 bi, 1.200, isso é verdade? Pode ser?
Eu não participei dessa conversa, né? Mas meu pai tá enrolado nessas coisas aí. Ele gosta de fazer algo diferente, né? Mas no caso, se isso acontecer, não tem como você... Eu perguntei pra ele falou, não tem nada a ver, a gente conversa com o Marcelo e tal, porque o Marcelo é amigo dele e tudo mais, Marcelo Teixeira, mas zero falou desse assunto. Mas se rolar essa possibilidade de uma compra do Santos, com certeza você viria pro Santos. Com certeza. Com certeza, se rolar essa compra, porque eu sei que meu pai vai fazer as coisas tudo certas. Sei que não vai dar vacilo, então ele vai conseguir administrar de uma forma que o Santos mereça estar onde sempre, né, que é no topo. A questão do Neymar aí, né, que tá em rota de colisão lá com o Jorge Jesus, não vai permanecer no clube da Arábia Saudita, tá de saída, deu ruim lá para ele. O Textor bem podia pegar um dinheirinho e pensar nisso aí, né? Porque assim, se o Neymar entrar nessa vibe que a Raíza sugeriu, não vou pensar em dinheiro agora. Eu quero um clube competitivo no Brasil, eu quero voltar pro Brasil. Ele pode entrar nessa vibe. Pra eu ser campeão e eu poder estar bem pra Copa do Mundo do ano que vem. Claro, eu tô brincando citando o Botafogo, porque o Botafogo não se falou nisso por enquanto. Mas o Botafogo seria um candidato natural se ele voltasse ao Brasil. Botafogo, Palmeiras, o Flamengo, times que têm mais dinheiro e que nesse momento são mais competitivos. E o Santos, por razões óbvias, né, outras que não são essas razões de grana. Cruzeiro também, né? Alguém não aceitaria o Neymar hoje no time? O Pedro caía bem ali com a camisa Cruz Maltina? Ele com uma perna, ele joga com a posição que ele quiser. É isso lá mesmo? Não é exagero dizer isso não? No Vasco sim. No Vasco sim. Com uma perna ele joga em qualquer lugar ali que ele quiser. Mas eu acho que qualquer time que vá contratar o Neymar tem que pesar muito essa questão financeira. Porque assim, a minha análise das palavras do Jorge Jesus hoje, não é que ele queria queimar o Neymar, não é que ele queria criticar o Neymar, não foi nada disso. Ele simplesmente foi transparente. O Jorge Jesus tem uma brincadeira, tem um vídeo dele vazado que ele tá brincando de habilidade, tal. E aí o pessoal fala, tá parecendo não sei o que. Ele, não, tô parecendo o Neymar. Então eu não tenho dúvida que se o Neymar tivesse condições físicas para jogar, ele contaria com o Neymar. Quem não quer o Neymar em condições físicas? É óbvio que todo mundo quer. Agora, quando ele faz uma análise de que o Neymar não está acompanhando o Al Hilal na Liga Saudita, hoje o Al Hilal meteu 8-0, se eu não me engano, 9-0. Enfim, se o Neymar não está conseguindo ficar apto fisicamente para jogar na Liga Saudita, que, com todo respeito, está crescendo, mas não é igual ao futebol brasileiro, na minha humilde visão, cara, por onde o Neymar vai conseguir jogar bola? Talvez só na MLS mesmo, que você tem 3 meses de férias, que você tem um ritmo de jogo muito mais tranquilo e tudo mais. E se esse cara não tá conseguindo jogar na Liga Saudita e, pelas palavras de Jorge Jesus, não teria nível também, na minha visão, para jogar no futebol brasileiro, como é que ele vai jogar uma Copa do Mundo? Como é que ele vai representar a seleção brasileira? E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou discutindo aqui o talento do Neymar. O talento do Neymar é geracional. Ele é um gênio da bola. Incrível o que ele faz. Raciocínio, habilidade, assistência, chute no gol e tudo mais. O que me preocupa é a questão física. Tem um técnico que comanda o Neymar, que está falando que o Neymar não tem aptidão para poder jogar numa Liga Saudita. Então, seja lá qualquer clube, brincadeiras à parte do Vasco aqui, qualquer clube tem que pesar muito isso, porque o calendário do futebol brasileiro é cruel, é quarta e domingo jogo, o Brasil é um país continental em relação à distância, você tem viagem para jogar Libertadores, obviamente ele vai vir, se ele vier para jogar em um time de Libertadores, esse cara vai aguentar uma temporada? Quantos jogos esse cara vai fazer no futebol brasileiro? Então, assim, tecnicamente, não se discute. Fisicamente, tem muita discussão. Você tem que botar muito na balança antes de contratar o Neymar. Mas olha só, nação, teve uma demissão em massa no Flamengo, no setor da base do Mengão. E o Flamengo também começou a cobrar alguns clubes que estão devendo pagamento de jogadores, como por exemplo, você se lembra do Leixões lá de Portugal, que o Flamengo até mesmo tentou negociar, comprar o clube na época do Landim? Então, o BAP começou aí, juntamente com os dirigentes do Flamengo, a cobrar esses clubes que estão devendo o Flamengo pela compra de alguns jogadores. O Vene Casagrande falou sobre isso. Vamos analisar nesse momento. Vamos lá, galera. Dívidas. Falei no último vídeo, das dívidas que o Estrela Madura e o Leixões, clubes portugueses, têm com o Flamengo. Entrei em contato com esses dirigentes não negaram as dívidas, pelo contrário, apenas me fizeram ameaças dizendo que eu não teria mais informações com eles, que eu sou jornalista colado com o Flamengo, por isso que essa notícia está sendo publicada por mim. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os caras devem
e a culpa é do jornalista que está apenas noticiando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E foi o que eu falei para eles. Não sou mendigo de informação. Eu faço o meu papel. Se não quiser me passar mais informação, não quiser mais falar comigo porque eu noticiei uma verdade, a minha preocupação é sempre falar a verdade. Eu noticiei uma verdade e a culpa é minha. Os caras são caloteiros, os caras estão devendo ao Flamengo e a culpa é do jornalista. A culpa é deles que não pagaram. Eu estou apenas fazendo o meu papel, que é informar. E óbvio, sempre de maneira correta. E foi o que eu fiz. Tentei ouvi-los. Não negaram, pelo contrário. Inclusive, um dirigente do Leixões disse o seguinte: calma, amigo, todo mundo no futebol deve, mas todo mundo paga. Às vezes paga atrasado, mas paga. Mas você que gosta que lhe deem notícias devia ter pedido o contraditório ao clube. Mas não, você babou o ovo de quem lhe dá jeito. Por isso vai ter sempre notícias de lá, não daqui. Mas cuidado que muitas vezes já vi grandes amigos virarem inimigos e um dia vai ser consigo e sua fonte Flamengo. E aí eu respondi o seguinte para ele: você está me ameaçando? Aí ele falou: eu? Onde vês ameaça? Digo-te para teres cuidado que às vezes os nossos amigos que nos dão notícias deixam de ser amigos e depois pelo caminho perdemos amigos que nos ajudaram. E essa expressão cuidado não é cuidado de ameaça, é cuidado de alerta. Eu fui e respondi para ele: eu não sou mendigo de notícias. A minha preocupação é sempre noticiar a verdade. Se você quiser deixar de falar comigo porque eu noticiei uma verdade, o problema é seu. Acho que você não me conhece mesmo. Eu sou um cara profissional e ético. Você está me confundindo. Você é caloteiro e a culpa é minha? Agora acho bom você parar de ameaças, beleza? Aí ele respondeu: eu ia te responder, mas não vale a pena. Eu falei: ok, então paramos por aqui. Você já falou e você já faltou respeito. E foi assim que terminou essa situação. Ou seja, eles confirmando que de fato deve, todo mundo deve. Todo mundo deve. Então se todo mundo matasse, ele ia matar também. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo. Estamos falando de um dirigente do Leixões, clube que o Flamengo iria comprar com a antiga gestão. Só para vocês terem noção do nível de absurdo que é essa situação. E eu não vejo ninguém falar. É só o Venir Casagrande que fala. Por que isso? Por quê? Fica esse questionamento. Por quê? Ninguém vai falar? Vamos para o próximo assunto: demissões em massa. O Flamengo hoje emitiu um comunicado que eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu só pegar aqui, imprensa, vamos lá. Vou pegar o comunicado aqui na íntegra. Não é grande o comunicado, tá? O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais seu papel como formador de grandes talentos no futebol, uma marca do DNA rubro-negro. Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube e a filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo uma integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos. Beleza. Foram várias demissões. Inclusive, hoje o perfil Flabase disse que foram quase 30 demissões de profissionais. Eu avisei vocês no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, eu soltei a seguinte informação. No primeiro momento, a nova gestão do Flamengo com José Boto identificou que, tanto na categoria de base quanto no profissional, há mais profissional do que o necessário. O entendimento é que, em relação a grandes clubes da Europa, há mais cargos empregados do que o necessário, com muitos sem utilidade. Na categoria de base, após levantamento de dados, entenderam que até jogador é um número exagerado atualmente. E aí veio essa quantidade de demissões hoje, dia 16 de janeiro. E eu fui e publiquei o seguinte, quer ver? Vou ler exatamente aqui. As demissões no profissional e na categoria de base do Flamengo não são surpresas. Avisamos no dia 1º de janeiro que a nova gestão, no primeiro momento, identificou que existia digamos assim, esse exagero de profissionais, vários fazendo a mesma função. Então, para que você ter vários profissionais fazendo a mesma função? E hoje, eu trouxe mais uma informação. Cerca de 90 jogadores das categorias de base, sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13, sub-12, sub-11, vão ser desligados. A ideia é enxugar para gastar menos e produzir mais. Gente, não é nenhum absurdo isso. É óbvio que tem alguns profissionais que estão saindo porque não fazem parte da confiança da gestão que entrou. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas o BAP disse antes da eleição que não teria demissão em massa. Gente, ele disse isso porque, obviamente, ele não sabia o cenário que ele iria encontrar. Então, eu acho que
Ele não poderia ter prometido ou se prometeu. Eu confesso que eu não vi se ele prometeu, porque eu tô vendo muitos torcedores argumentando isso. Eu confesso que eu não vi se ele prometeu. Pelo menos na live que eu fiz com ele, ele não prometeu. Agora, se ele prometeu, ele errou aí, porque ele não sabia o cenário que ele iria encontrar. E o cenário que ele encontrou, gente, é tenebroso. As pessoas me falam, Vene, o Flamengo parece um banco, é um monte de gerente. É gerente para lá, gerente para cá na categoria de base, um monte de gente fazendo a mesma função, um monte de aspone. Isso não é o Vene que está falando, são as pessoas de dentro do Flamengo que falam. Então, se está fazendo isso é pro bem do clube. Gente, não faz o menor sentido você demitir um monte de profissional porque você quer o mal do clube, isso não faz o menor sentido. Ah, são profissionais talentosos, beleza, outros que vão entrar também são talentosos. Ponto. E ponto. Tá certo. Tem que enxugar. Eduardo Bandeira de Melo fez isso quando entrou também. Vocês vão se recordar disso. Não é nenhum absurdo. Pelo contrário. Pelo contrário. Se tem um monte de gente que não faz nada ganhando salário alto, pra que você vai manter? Gente, isso é um clube de futebol. Isso é um clube de futebol. Ah, mas coitados, faz parte. É o mercado. Isso é o mercado. E se você consegue fazer mais gastando menos, é o ideal pro clube. É o ideal pro clube nesse momento. E o jogador Bruno Henrique falou sobre a expectativa desse ano de 2025 de ganhar títulos com o Flamengo. Inclusive, ele deu uma entrevista ao canal da Flá TV e falou também sobre o Felipe Luiz, que desde o ano passado está dirigindo o Flamengo e está motivando demais ali o elenco do Mengão. Vamos aqui analisar o Bruno Henrique, que sempre é uma resenha quando dá entrevista. Dá só uma olhada. Mais uma temporada pelo Flamengo, você está aqui desde 2019. Dessa vez nos Estados Unidos, em Gainesville. Como tá para você esse período, conhecendo, né, ainda mais alguns jogadores que chegaram na reta final do ano passado? Como tá essa experiência para você? Cara, preparação boa, né? Começo de pré-temporada, onde a gente se programa para poder aguentar o ano todo, né? Muitos jogos. Então esse período de todo mundo junto, de estar sempre os companheiros, comissão técnica, todo mundo pensando da mesma forma. Isso é muito importante e acredito eu que estamos fazendo uma boa pré-temporada para a gente conseguir chegar durante o ano e fazer uma boa temporada. E como você tá para esse ano, assim, em relação à sua confiança, suas expectativas? Em poucos dias teremos uma decisão, né, já pela frente. Tá confiante, tá bem preparado, tá se sentindo bem à vontade? Ah, claro. Há 6 anos de clube, né? Então, tô bem em casa já, né? A confiança tem que estar sempre alta. Jogar no Flamengo tem que estar sempre disponível para poder fazer um bom ano, um bom jogo e também bons campeonatos que vem pela frente. Então acredito que, como eu falei, nossa equipe está preparando bem para não só chegar nessa competição que temos agora, mas para toda a competição durante o ano. Dia 18 agora, o Felipe Luiz completa um ano que foi anunciado como técnico do Sub-17 e agora está aqui na pré-temporada nos Estados Unidos. É um grande amigo seu, está se empenhando cada vez mais nessa pré-temporada para deixar a equipe da melhor forma possível. Como está esse período com ele agora também, fazendo pré-temporada? Como é que está a tua relação com ele? O Felipe é um amigo e desde quando jogava já era muito inteligente, né? Já estudava para ser técnico e a qualidade dele, não só como jogador, né? E hoje também como treinador, é muito grande e cada vez mais ele consegue nos ensinar aquilo que ele pede. Ele mostra pra gente o que a gente tem que fazer em campo. Então, acredito eu que o Felipe tem muitas coisas ainda pela frente para poder melhorar, para poder crescer. É um cara que sempre pede conselho para nós jogador, que onde ele errar, ele pede para a gente estar sempre comunicando ele, falando com ele. Então isso é bom, não só para o treinador, para o jogador também, porque assim a gente consegue ter ali relações boas, dentro de campo, fora de campo também, com todos os jogadores. Isso é muito importante. E agora um recado final para a nação aí que está disputando os maiores vencedores da história desse clube. Em poucos dias pode conquistar mais um título. Eu sei que está muito confiante, preparado para isso.
mais uma temporada pela frente. Recado final para a nação que você conhece tão bem, é tão querida. Como eu sempre falo, né? A gratidão pela nação é imensa. O carinho comigo, com minha família, a gente se sente super feliz por isso tudo. E espero poder novamente ajudar dentro de campo, jogando ou não. Sabemos que o ano é muito difícil. Como o Felipe deixou em aberto, todo mundo vai ser importante para o grupo. Então eu espero novamente conquistar título com vocês e a gente seguir em frente aí junto. É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre junto com a gente aqui no nosso canal. Você que é inscrito do nosso canal, tá sempre aqui acompanhando as informações do Flamengo. A gente sempre tenta aqui preparar o melhor para vocês, por isso desde já eu agradeço. E faz o seguinte, ó, vai lá no nosso Instagram, tem aqui o link aqui na descrição do vídeo, e segue a gente lá, porque a gente vai começar ali a também resenhar, fazer uma resenha ali no Insta, e também vamos estar promovendo já no início desse ano o primeiro sorteio da camisa do Mengão, manto número 1. Então vai lançar, inclusive o Flamengo vai lançar agora o manto número 1, e aí nós já vamos realizar o primeiro sorteio. Mas para você participar, você tem que seguir a gente, tanto aqui no YouTube e a gente lá no Insta. Então dá aquela moral, segue a gente lá e fica ligado, tá bom? Obrigado, nação! Qualquer notícia, informação do Mengão, assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo aqui para vocês no nosso canal, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.